o que de fato muda o nascimento de Cristo para nós? Esse é o ponto. E eu gosto de lembrar, viu, mas eu estava sentado meditando e eu encontrei pelo menos, né? Não quis me aprofundar tanto. 52 citações de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Onde algumas são profecias, algumas são só relatos. 52. Todas satisfeitas e cumpridas em Cristo Jesus. Amados, é inegável que Cristo seja o Messias. Sabe, não tem como eu argumentar aqui, amados, que nós estamos aguardando um outro Messias. Eu quero citar só algumas, né? Só algumas primeiro. Começando pela primeira de todas, vamos pensar assim. Gênesis capítulo 3, versos 15. Essa é a primeira que eu consiga lembrar na minha memória, apesar de eu ter anotado todas aqui. Eu vou citar só algumas. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira de todas. Quando Deus está diante de Adão, Eva e a serpente, já o pecado consumado e a humanidade já caída, e vem descendo, né, as maldições, e vem primeiro sobre a serpente. Maldita é a tua semente, a semente da mulher, contra a semente da serpente e os filhos de Satanás, ou seja, a linhagem de Cristo e a linhagem de Satanás, inimigos. A serpente fere o calcanhar, simbolizando a morte ou o pecado entrando no mundo. Ou tem outras simbologias que as pessoas mais gostam. Mas o Satanás é esmagado por Cristo Jesus. Vamos lembrar só de Romanos? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, o Deus de paz, ou Cristo, ou a pessoa de Jesus Cristo, a Trindade, esmagará em breve Satanás. Isso está falando da escatologia, da sua segunda volta e de tudo mais. Andando mais para frente, né? Isso é só o primeiro, né? Cristo é citado na genealogia de Abraão, que ele tem que ser da linhagem de Abraão. Depois, ele é citado na genealogia de Isaac, que ele não é da genealogia de Ismael, como nossos irmãos muçulmanos acreditam. Depois, posteriormente, citado na genealogia de Jacó e não de Esaú. Então, e depois vem citado em Davi, que o seu trono seria perpétuo, antes, né, de Davi, perdão, Judá, que vem de Judá. Então é Abraão, Isaac, Jacó, Judá, e assim segue até os dias de Davi, vem Davi. E muitas pessoas acreditavam que Salomão seria o Messias, mas não é. É da linhagem de Davi, aonde seria cumprido a profecia, onde não é, certamente, em Salomão. Não vou me lembrar quantas gerações tem de um para com o outro. Uma das genealogias dos nossos escritores evangelistas citam elas, de 14 em 14 gerações, até chegar a Cristo Jesus. Então, já passei, né, por toda a parte dos patriarcas, de Judá, de Davi. O seu reino é eterno, como é citado, né, pelo próprio bênção que Jacó derrama sobre Judá, fala que o cetro nunca se apartará da sua mão. Caminhando um pouco para frente, deixa eu ver se eu já adiantei um pouco mais. Citei a semente, citei... Bom, tantas vezes Cristo é citado como o Filho de Deus. Vamos lembrar só de... Agora é Salmos, né? Vamos andar para frente, né? Salmos lá no número 2, o verso 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. Jesus Cristo. Ele torna a dizer lá em Provérbios capítulo 30. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Escudo. A palavra é um escudo, é a fortaleza, é o que nos protege de tudo. É por isso que ele cita o escudo. Caminhando mais, acelerando. Cristo vem exatamente no tempo certo. Isso, eu acho que essa seria uma das partes mais indiscutíveis que nós temos quanto à palavra e quanto à profecia. Porque muitos acham que o tempo mais fácil de se crer na palavra ou em Jesus Cristo seria vendo ele. Mas ali as pessoas criam nos milagres, né? E não criam em Cristo. Isso é um problema, né? Porque certa vez me foi perguntado, pastor, você acredita em milagre? Eu falei que não. Mas por que não? Mas eu creio em Cristo. Como que eu vou crer
somente na obra de alguém e não no poder daquela pessoa, sabe? Eu creio que Cristo sim tem poder para fazer milagres, até hoje tem feito. Isso é natural na nossa vida. Ele tem e faz quando a vontade dele assim lhe apraz. Mas eu creio em Cristo. E não no que ele, sabe, pode fazer, ou vai fazer, ou deve fazer. Porque senão eu estaria condicionando a minha fé ao poder dele. E aí estaria errado. Porque eu só tão adoro a Deus porque ele faz isso, porque ele já me curou, porque ele já me sarou, porque ele já me deu isso ou deu aquilo. E quando a gente condiciona a nossa fé àquilo que nós podemos ver ou sentir, há um problema grande nisso. Ao qual é repreendido o próprio Tomé, quando ali no secreto, né, junto com os discípulos, falam para ele: eu só vou crer se eu ver o buraco aqui na barriga dele, os buracos na mão. E Cristo, quando se mostra no meio deles, fala: Tomé, tá aqui, ó, para que você não se perca, para que você não tenha essa incredulidade, olhe, se é necessário. Aí Tomé cai no chão: Senhor, por misericórdia. Nós temos que lembrar disso, tá, amados? Às vezes a gente quer, e às vezes não é da forma que nós queremos, e muitas vezes não é. Nós cremos num Deus que nos salvou da condenação eterna, enviando o seu único filho para, sabe, morrer numa cruz. Essa é a parte mais importante do seu nascimento.